Tudo se inicia quando Maribel diz a Alessandro que Sônia estava grávida de 3 meses, e Alessandro fica desolado. Alessandro chora em cima do caixão dizendo que Sônia iria lhe dar um filho. Rubi está na cama lembrando do momento do acidente com Sônia, e fica angustiada sem saber o que vai acontecer. Alessandro chora nos braços do pai dizendo que perdeu seu filho. Marcos diz a Maribel que ela precisa ser forte, mas Maribel diz que não consegue ver Alessandro sofrer, e que ele não perdeu apenas Sônia, mas seu filho também. Lilian pergunta a Nath se Luiz está saindo com alguém, e Nath diz que está saindo com Maribel, e Lilian fica preocupada, mas Nath diz que eles estão saindo junto com alguns amigos. Luiz consola Maribel, e de longe, Elisa diz a Arthur que Luiz era um jovem bom, mas que começou a beber depois que descobriu que o pai tinha outra família, mas Arthur diz que não quer ele para sua filha, pois é um alcoólatra. Heitor diz a Rubi que à noite irão jantar com Lúcio Montemaior. Rubi não se agrada, mas diz que vai para não deixá-lo sozinho. Luiz diz a Paco que Lorena está na cidade, e que ficará por 15 dias, então esse é o tempo que ele tem para conquistá-la de novo, e Paco pula de alegria. Maribel diz a Lorena que sofreu muito vendo Alessandro daquela forma no velório, e diz que não pode negar que é ele que ela ama. Lorena diz que ainda está em tempo de terminar tudo com Luiz, pois ainda estão começando, e diz que Alessandro agora é viúvo. Maribel se exalta, e diz que jamais vai desrespeitar a memória de Sônia dessa forma, e não iniciaria nada com Alessandro nesse momento de sofrimento. Alessandro conta à mãe no jardim que perdeu sua esposa e também seu filho. Carla diz que também tem um filho, e que ele se chama Alessandro, mas é pequeno ainda, mas é muito valente. Alessandro lembra de seus momentos com Sônia, e nas abotoadeiras que ela lhe deu para usar no dia do prêmio. Toledo diz a Rubi que tem a roupa ideal para o jantar com o conde, e diz que um broche também. Rubi fica desesperada, e diz que deixou o broche com a mãe de Alessandro, e que se ele ver, vai saber que ela esteve na casa. Marcos mostra o anel de noivado para Lola e Margarida, mas Fernanda acaba pegando e colocando no dedo sem que ninguém veja. Cristina aparece perguntando o que houve, e Dona Lola manda Marcos mostrar logo o que elas viram. Célia pressiona Carla, perguntando onde está o broche, mas Carla fica nervosa, a mandando soltar. Sofia aparece perguntando o que houve, e Célia inventa uma desculpa, dizendo que estava vendo o local do acidente, e Sofia diz que ninguém mais poderá passar por lá. Marcos pede Cristina em casamento, mas quando abre a caixa, Cristina diz que está vazia. Todos ficam apavorados e Cristina pergunta se é aquele na mão de Fernanda. Marcos diz a Fernanda que comprará um mais bonito para ela, mas aquele é da mãe dela. Marcos pergunta novamente se Cristina quer casar com ele, e ela aceita. Rubi diz a Toledo que pagará o que for para Célia ficar em silêncio. Toledo diz a Rubi que tem uma notícia que pode interessá-la, e mostra o jornal dizendo da premiação de Alessandro. Rubi diz que Alessandro agora está livre, e que dessa vez não vai falhar. Hilda diz a Genaro que tem alguém que pode salvar a construtora e que quer ajudá-lo. Genaro diz que só pode ser um louco, mas mesmo assim pergunta quem é, e Hilda diz que é Arthur de la Fuente, e Genaro fica em choque. Alessandro recebe o prêmio de melhor médico e pesquisador. Alessandro dedica o prêmio a Sônia e a seu filho, que morreram no dia anterior, e Rubi escuta tudo. Heitor pressiona Gastão querendo saber onde está Tiago, e pergunta de que, ou de quem ele está se escondendo. Alessandro nomeia o prêmio com o nome de Sônia, e diz que sem ela não seria o médico que é. Rubi escuta uma autoridade dizer à Vitória que o prêmio foi criado por Arthur, e que Arthur não quer que Alessandro saiba disso. O conde pressiona Gastão querendo saber onde está Tiago. Gastão diz que não sabe, mas o conde diz que ele sabe sim, e vai lhe dizer, pois alguns barcos vão afundar, e quer que ele fique num barco que vai levá-lo a um porto seguro. Maribel encontra Rubi e diz que ela não tem o direito de estar ali. Rubi diz que não sairá enquanto não falar com Alessandro,
mas Maribel diz que se ela não sair vai colocá-la pra fora. Rubi joga na cara de Maribel que sabe que é o pai dela que está patrocinando esse prêmio, para que um dia Alessandro possa se casar com ela, e Maribel fica em choque. Genaro reclama com Elisa querendo saber se foi ela quem pediu Arthur para ajudá-lo. Elisa nega, e Genaro diz que com certeza ele está fazendo isso para ficar bem com ela. Maribel diz que não precisa de nada disso, e que Alessandro conseguiu tudo por seus próprios méritos, e Rubi diz que sabe disso. Maribel diz que é bom que ela saiba, pois assim toma ciência do que perdeu para sempre. Alessandro aparece e expulsa Rubi do evento dizendo que ela não respeita nada. Arthur e Vitória se aproximam de Maribel, e perguntam se Rubi a aborreceu. Maribel diz que não, mas que ela falou algo que a deixou inquieta, e pergunta ao pai se ele estava dando dinheiro para esse prêmio. Caetano vai até uma loja procurar emprego, mas descobre que é o ateliê de Toledo, e foge apavorado. Alessandro diz a Rubi que se um dia teve dúvidas, hoje não tem mais, e diz que não a quer perto dele nunca mais. Vitória diz a Maribel para ela ficar tranquila pois Alessandro ganhou o prêmio por seus próprios méritos. Helena entra na sala de Heitor e fica encantada, Heitor também fica ao vê-la. Helena se apresenta como relações públicas do Conde, e Heitor diz que está muito feliz em conhecê-la. Paco vai à casa de Maribel para tentar reconquistar Lorena. Rubi vai até o vidente, mas ele diz que já é tarde, e que ela causou a morte de 2 pessoas. Rubi diz que não queria, mas o vidente diz que a raiva e o ódio dela causaram isso. Maribel diz a Alessandro que seu pai está patrocinando o prêmio que ele recebeu, mas Alessandro diz que não está entendendo. Maribel diz que não quer que ele pense que o pai está fazendo isso por interesse, e diz que ele só quer ajudar os médicos jovens e que acha ele o grande exemplo por tudo que está fazendo e desenvolvendo na medicina. Alessandro, ao contrário do que Maribel pensava, diz que está muito agradecido por eles sempre estarem ao lado dele, e deixa Maribel muito feliz. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.